Oi, Camila. Olá, olá, olá a todos. E aí, Camila, tudo bem? Prazer. Tudo bom? Eu estava perguntando aqui já antes de você entrar sobre a série, né? Em Nome de Deus, Uhum. que é uma série muito pesada, né? Mas que é uma série que precisava ser feita, precisava ser mostrado aqueles bastidores por trás do que de fato acontecia ali na história do João de Deus, né? Existe a história do João de Deus, existe a história do João de Deus que ninguém conhece. I believe he was going to start a big center here. This right here, where we're parked in front of, is where the victim was living. Tinha muita gente que vinha de muito longe. Chegava aqui de madrugada, 6 até 10 mil pessoas. Pegava minha mão, colocava nele. Eu tinha nojo da minha mão, sabe? Eu queria lavar, eu esfregava, eu tinha nojo. Ele fazia tudo isso rezando Ave Maria. Ele rezava o tempo inteiro. She hands us a Ziploc bag. Well, my brother's ashes, they were still hot. João, ele é um cara muito mais poderoso do que Marcola do PCC, eu acho que ele tá no mesmo nível. Eu entrava dentro de uma sala, tipo escondido, tinha na casa dele lá, um quarto, que eu pisava em dinheiro, euro, dólar, arma. Essas armas eu guardei, mas não é de outras pessoas. Era uma bazuca antitanque, que estava ornamentando a entrada da casa do indivíduo. Me arrastou do carro até aqui, eu vinha arrastada já. A minha pergunta é, por que não conseguiram ir adiante com as minhas denúncias, com a minha queixa? Por quê? Por quê? Ele falou, minha doença, ele falou algumas vezes, minha doença é mulher. Como foi para você, enquanto mulher, também ver aquelas vítimas, né? Lidar com aquelas histórias, porque são histórias muito, muito, muito tristes e muito pesadas, né? São terríveis, verdadeiras tragédias. Foi muito difícil, desde o começo, né? Eu entrei em contato com essa história em 2018, que foi quando eu comecei a pesquisa, a investigação para fazer o programa, né, do Conversa com Bial. E aí, 2019, 2020, continuei pesquisando para fazer a série, mas já em 2018 eu fiquei muito chocada com o que eu descobri e com o que eu fui descobrindo, porque quando o Pedro Bial marcou de entrevistar o João de Deus, tudo que se sabia até então, né, pelo menos tudo que eu sabia, eram coisas positivas, né, digamos assim. Eu ouvia falar de pessoas que tinham ido lá e voltaram impressionadas, umas relatavam uma energia no local, outras se sentiram curadas, então isso era muito impactante. Até então, ouvia-se falar muito bem dele, ele era um homem influente, recebia muitos políticos, recebia celebridades lá. Aí, quando a minha primeira fonte, que foi uma pessoa próxima de mim, que eu fui conversar com ela justamente porque eu sabia que ela ia muito lá, que ela tinha uma relação intensa com aquele espaço, quando ela me disse que haviam rumores de que ele abusava das mulheres, eu já fiquei chocada, porque eu falei, ele está fazendo isso há 50 anos, né? Rumores de que ele abusa das mulheres, como é que a gente ainda não sabe disso? São décadas, como é que isso ainda não foi revelado? E aí, então eu fiquei muito impressionada, um relato que ela me trouxe, ela já me levou num post público que a Zahira fez, né, a holandesa que participou do programa e da série, e nesse post a Zahira, aí ela descrevia o abuso que ela tinha sofrido, e já muito impactante, realmente, assim, tem pessoas que me mandam mensagens até hoje, falando que elas tiveram reações físicas assistindo a série, né, assim, eu fiquei com ânsia, porque é muito intenso. E essa minha primeira fonte também, depois de me mostrar esse post da Zahira, também me levou a uma conhecida dela que topou falar comigo, com muito receio, né? Sempre com muito receio. Assim, nesse começo, em 2018, as mulheres tinham medo de tudo, medo de serem assassinadas mesmo. Então era muito grave. Tinham medo também de retaliação espiritual, que algo que eu posso falar que também me chocou muito. Mas, enfim, essa segunda mulher que ela me levou tinha um diário. E no diário, escrito há 20 anos, ela descrevia não só o abuso que ela passou,
mas também um sistema de abuso que envolvia uma energia sexual que seria necessária para que ele não desencarnasse. Imagina, você lê isso, é muito chocante, como assim? Então, é tudo surreal, né? De como existia ali uma cultura estabelecida de permissão para esses abusos, que hoje não existe mais. E eu acho importante a gente analisar isso, né? Para entender também como é que esse tipo de cultura se estabelece, o que sustenta isso. E é claro que essas perguntas não puderam ser respondidas no programa de 2018 que a gente fez. Mas numa série, sim, porque a gente teria um espaço muito maior, uma profundidade maior de fazer essa pesquisa necessária para tratar da complexidade de uma história como essa. E a gente sempre teve muito cuidado, né? Vocês estão falando de que é uma série muito forte, mas necessária e tal. A gente sempre teve muito cuidado e uma preocupação em tratar com a seriedade e com a intensidade que exige, né? Não passar panos quentes, assim, não tentar deixar a história menos intensa, menos grave, né? Menos cruel, porque é necessário choque nesse sentido. Mas a gente sempre teve uma preocupação em não realçar demais, deixar a coisa o mais natural possível, né? O que a gente fez foi não cortar, não tirar fora momentos de depoimentos que são muito fortes, foi isso que a gente fez. Mas na edição, no cuidado com as mulheres, na narrativa, sempre teve essa preocupação de, né, não precisa realçar o que já é muito dramático, né? Então... Não, estou ouvindo, e é muito importante a gente discutir por que ficou, né? Por que a gente não sabia antes? Então, por exemplo, uma das coisas que questionaram no programa de 2018 foi por que essas mulheres não denunciaram o João Teixeira de Faria? Já é difícil chamar ele de João de Deus. Por que elas não denunciaram? Hoje, com a série, você vai assistir a série, você vai ver que elas denunciaram, elas tentaram denunciar. Na série tem 2 mulheres que tentaram fazer isso. Uma é a Camila, que hoje é advogada até por causa desse trauma, né? Porque em 2018 ela foi abusada por ele, ela tinha 16 anos. Ela denunciou na justiça, ela e o pai. E a juíza considerou o João inocente. Ela reconheceu que teve um ato imoral, mas que a Camila não era vulnerável o suficiente para não ter feito nada, que ela podia ter gritado, ter saído correndo. Enfim, ela tinha 16 anos, ela estava lá para tratar uma síndrome do pânico, imagina a vulnerabilidade, mas enfim, ela reconheceu que houve, ela até disse na entrevista, a gente entrevistou essa juíza na série, e a juíza até fala assim, era uma mulher contra um homem mundialmente famoso. Isso é importante também, da gente levantar e ressaltar. Então uma mulher não adianta, né? Ela não tem voz. Você precisa de um coro de mulheres? Então vamos lá. Quantas mulheres denunciaram o João? O número oficial é 350 pela Força Tarefa que o Ministério Público de Goiás fez. Então, é isso mesmo. Vamos nos levantar e todas nós vamos quebrar essa lei do silêncio, e essa força foi importante. A gente tentou passar essa força da união das mulheres na série. E tem uma segunda mulher, que é a Marina. A Marina, em 2016, ela foi lá, ela sofreu um abuso do João, ela confrontou o João, e ela confrontou o braço direito do João, Chico Lobo, e ela gravou. A gravação com o Chico Lobo, ela tem, e a gente escuta ela na série. E ela gravou, e ela foi na delegacia de Abadiânia, e ela fez um boletim de ocorrência. Ela voltou para casa dela, entrou no Ministério Público Online e fez uma denúncia online. Ou seja, ela fez tudo que ela podia, né? Então, as mulheres tentaram, muitas vezes, denunciar. Eu recebi uma vez um depoimento de uma pessoa que era uma das voluntárias lá na casa, que dizia que vira e mexe eles ouviam uma mulher saindo gritando. E ela era afastada imediatamente como uma mulher histérica. Que século nós estamos? Uma mulher que denuncia, que fala, é tida como histérica, né? Mas era uma operação abafa ali, né? Gigantesca. E baseada nessa cultura de que alguns, eu realmente acho que acreditavam de que aquela energia sexual era necessária para que ele curasse, e via a cura mais importante do que o abuso. E isso é você relativizar o abuso, é você dizer, então quer dizer que dependendo de uma circunstância você aceita um abuso?
E eu acho que a gente já passou, né, dessa fase, já deu, isso não pode mais acontecer. Não é relativo, é absoluto. É não se abusa mais, não pode mais ser permitido que isso ocorra. Então, uma coisa que me chamou a atenção, assim, o cuidado que vocês tiveram com as vítimas. Primeiro, o convencimento, eu imagino que seja bem difícil, mas vocês abraçaram todas elas. Fica muito claro, para quem não viu a série ainda, tem uma reunião entre elas que é uma coisa super bonita também, de uma passar a experiência para a outra. E você ficou muito amiga, né? Principalmente da Zahira, que a gente percebe, assim. Isso foi muito importante, acho que ter você como uma mulher fazendo produção, redação, roteiro de todo o programa, né? Sim. Eu senti que para essa denúncia ser realizada, nessa revelação, como ela envolvia muitos medos, né? Tinha medo físico de violência, o medo de você ser desacreditada, de você sofrer retaliação na mídia e retaliação espiritual. E essa retaliação espiritual era muito difícil de lidar, porque muitas dessas mulheres realmente viam um poder nele, de diversas formas, né? Diversos tipos de poder. Então, e lá se dizia que a cura começava quando você decidia ir. Você comprava a passagem, começou um processo de cura. Então, para elas, né, que foram até lá, que fizeram esse movimento, se a cura atravessa fronteiras e chega até você, o oposto da cura também pode. E ele sempre usou isso de uma forma muito perversa, de ameaça, de se você não fizer isso, segundo os relatos que eu recebi, se você não fizer isso comigo, o câncer da sua mãe vai voltar, você vai ficar doente. Então, isso causa um pavor. E eu estou explicando tudo isso para chegar porque o que eu quero dizer é que elas estavam num momento, elas estavam muito vulneráveis. E essa vulnerabilidade, ela exige, no mínimo, da minha parte, de uma disponibilidade gigantesca, um acolhimento gigantesco, né? Então, assim, eu estive e sou e sempre serei disponível para elas a qualquer momento, telefone, pessoalmente, sempre. E sempre vou oferecer um carinho, uma escuta empática, um respeito pelo tempo, pelo espaço. Cada mulher tem um tempo também de falar a sua história, respeitar os silêncios, as pausas, e ter essa escuta que busca não julgar em momento algum. É difícil, muitas vezes a gente julga o outro sem perceber, só na pergunta que a gente faz, então isso é uma coisa que eu sempre tive muito cuidado. E eu, com a Zahira, a gente se fala desde 2018, né, e a gente se fala muito. Para o programa, até o programa ir ao ar, a gente se falava todo dia, várias vezes ao dia, a gente discutia o que podia acontecer com o programa, era um risco muito grande que a gente estava tomando. Né? A partir do momento que a gente teve um apoio institucional muito importante para seguir com esse programa, com essa revelação, todo o apoio e o profissionalismo do Pedro Bial, e a sensibilidade também é absolutamente importantíssimos. E a partir do momento que a gente teve esse ok, discutir com ela, olha, quais são os riscos que a gente tem aqui. Pode não acontecer nada. Pode levantar aqui um monte de gente falando, essas meninas estão malucas. Essa que mostrou o rosto está mentindo, e essa jornalista, porque o Pedro Bial começava o programa falando que era uma investigação minha e dele, e essa jornalista enganou o Pedro Bial, passou informações erradas. Enfim, era um risco muito grande. O próprio advogado do João Teixeira de Faria foi ali numa coletiva de imprensa, dizendo que ela tinha um passado duvidoso, de extorsão, de que ela era prostituta. Ela não é prostituta, ela não teve passado de extorsão, assim, são inverdades, né, que ele está jogando ali para tentar mexer com a opinião pública. E ela teve tudo isso. Então foi muito difícil para ela, e o mínimo que eu podia fazer é estar junto com ela de mão dada a cada momento. Então isso nos aproximou muito. Camila, você, no documentário, a gente percebe a força que ele tem e vai descobrindo todo o passado, assim, repleto de muitos crimes, assim, né?
Vocês da produção, da redação ali do documentário, receberam muitas ameaças também? Como é que foi tratar isso? Tinha muito advogado no meio, porque ele era um homem muito poderoso, né? As pessoas que vejam o documentário, para vocês terem uma ideia, ele trouxe a Oprah para cá, para o Brasil, a Xuxa fala no documentário, na série, sobre tudo. Famosos, assim, do mundo inteiro vinham aqui para o Brasil. E a Oprah, ela veio, ela falou que ela nunca tinha sentido isso antes, ela voltou para os Estados Unidos, ela fez um programa todo falando sobre o João e reverenciando o poder dele, né? Tem muitas pessoas que vieram para o Brasil depois de ver a Oprah. A própria Zahira veio após ver a Oprah, porque a Oprah era uma pessoa que ela admirava muito, e pensou, bom, se a Oprah está dizendo é porque... eu tive muito receio, sim. Tive muito receio também de, depois que o programa fosse ao ar, o que ia acontecer, se iam tentar me descredibilizar profissionalmente para esvaziar a denúncia. Tive medo disso, e eu acho que eu realmente corri esse risco. Mas nunca foi um medo que me fez questionar, momento algum me fez questionar, nenhum momento. Muito obrigado. Para quem tem Globoplay, eu acho, assista, é uma porrada, mas eu acho muito importante o que vocês fizeram, parabéns pela série, por todo o trabalho, porque ali foi um trabalho de investigação, jornalismo mesmo, esse jornalismo que a gente tem tanto orgulho, né, e que se mostrou tão importante no momento que a gente tem um governo completamente negacionista. A gente teve que voltar a acreditar na imprensa, né? Obrigada a vocês pelo convite e é isso, eu estou à disposição. Então, de parabéns pelo produto apresentado, né, enquanto série, e por, mais uma vez, denunciar isso que ficaria no obscurantismo aí, se não fosse a imprensa. Parabéns mesmo para vocês aí e tudo de bom, porque aguentar essa barra também, essa vibe, às vezes, negativa que vem desse assunto não deve ser fácil. Não, mas estamos aqui sorrindo e vamos em frente. É isso aí. Obrigado, beijão, Camila. Obrigado, tudo de bom. Beijo aí na família toda. Um beijo. Tchau, tchau.